dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje no nosso segundo episódio da nosso podcast Debatendo Comex. Hoje nós trouxemos um ilustre convidado, o Dr. Cláudio Edelstein. Ele vai falar um pouco sobre a BR do Mar, né, que é um tema que vem sendo muito discutido atualmente no nosso setor. E obrigado pelo senhor estar aqui hoje. Por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês gostam. É um prazer aí. Bom dia, dois argentinos. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? Ainda mais para falar sobre esse tema que é tão fascinante e ao mesmo tempo tão preocupante para o nosso país, né? Meu nome é Cláudio Alberto Edelstein. Eu sou advogado, militante há algumas décadas na área de comércio exterior, principalmente na área de direito aduaneiro, marítimo e portuário. Estive professor universitário durante quase 17 anos, sempre em áreas do comércio exterior e para a turma de direito na área de direito internacional. E participo de algumas comissões da OAB de São Paulo, né? A Comissão de Infraestrutura e Sustentabilidade, a Comissão de Direito, agora hoje uma só de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. Sou coautor de um livro de comércio exterior. É difícil falar de mim, né? Presidente da Edmar. Sou presidente da Associação Nacional de Direito Marítimo, Aduaneiro e Portuário, a ANDIMAP, né? E faço parte do COMITEC, que é o Comitê Técnico de Direito Aduaneiro do Sindicomes da CTC. E só. Agora vamos ao que importa, né? Bom, o assunto nosso hoje é uma lei denominada BR do Mar. Vou procurar ser o mais conciso possível, porque o nosso público não é somente de advogados como nós, né? Então eu vou procurar ser o mais conciso e livre de tanto juridiquês, né? Bom, no começo do ano passado, em 2022, foi sancionada a lei denominada Programa do Mar. O que trata essa lei? Ela principalmente quer fomentar o transporte por cabotagem. Bom, antes de qualquer coisa, o que será cabotagem, para quem nunca ouviu falar isso? É o transporte marítimo entre portos de um mesmo país. E não é somente restrito ao transporte marítimo, e sim também ele pode ser, nós temos cabotagem também, lacustre e fluvial. Existe também um outro conceito denominado cabotagem internacional, que era a grande cabotagem entre países, aqui como por exemplo no Mercosul nós temos, né? Vou falar sobre os tratados internacionais também sobre isso. Eu procurei trazer uma estatística da Confederação Nacional dos Transportes que explica para ver o porquê que hoje o transporte de cargas brasileiras é predominante rodoviário. Uma grande crítica é que o transporte rodoviário ele deveria ser utilizado para cargas de pequeno volume e cargas entre menores distâncias. Por quê? Como é utilizado em todos os países do mundo. Nós aqui somos uma exceção por uma série de fatos que nós vamos conversar. A malha rodoviária hoje no Brasil, eu vou ler aqui, é utilizada para o escoamento de 75% da produção no país. Seguida da marítima, 9,2%, aérea 5,8%, ferroviária 5,4% e cabotagem 3% e hidrovia 0,7%. A concentração num modal específico, no nosso caso o rodoviário, ele traz riscos, diminui
a eficiência na logística e, obviamente, aumenta o preço. Esse é um dos grandes motivos aí desse programa BR do Mar. Para diminuir esse custo e para possibilitar aí uma maior concorrência no nosso país. Bom, vou falar um pouquinho da legislação brasileira de navegação de cabotagem. Ela sempre foi ligada à proteção da marinha mercante e à garantia da segurança nacional de transportes. Isso não é só um caso brasileiro. A cabotagem ela é muito reservada, toda a política de cabotagem em todos os países do mundo, ela é reservada e amparada por uma legislação especial. Deixa eu fazer uma pergunta, Dr. Cláudio. Pois não. Qual o país que tem a cabotagem em alta, que ela tem mais eficiência? Olha, nós temos aí na União Europeia, né? Ela é de altíssima velocidade e qualidade. Nós temos nos Estados Unidos, né? Infelizmente, no nosso canto do mundo, né? No nosso canto do mundo da América Latina, e nós não temos ainda esse predomínio tão forte, né? Ele era mais forte, essa grande cabotagem, quando nós tínhamos os acordos bilaterais de transporte Brasil-Chile, Brasil-Argentina, Brasil-Uruguai, que infelizmente todos esses acordos venceram no ano passado e não foram renovados. E ao que tudo indica, a política deste governo ainda não se manifestou em relação a isso, de uma renovação ou não da celebração de novos, né, porque não se renova, a celebração de novos acordos internacionais bilaterais. E eu acho que até a própria utilização do modal rodoviário, ele acaba encarecendo muito o custo, né? Porque os outros modais, tanto marítimo quanto fluvial, como você colocou, eles são muito mais baratos, né? O frete ele é muito mais barato. Eu acho que a questão mesmo é que o país ele nunca se preocupou tanto com infraestrutura. É muito mais fácil você colocar um caminhão na estrada, apesar de que nossas estradas, né, para acima no norte ou nordeste, elas não têm uma qualidade que se deveria, né, para se ter. Existe uma perda muito grande, tanto dos grãos ou outros commodities também, mas nunca se preocupou muito com relação. É muito mais barato você colocar um caminhão na estrada do que você fazer uma ferrovia, por exemplo, né? Então, eu acho que a questão do modal marítimo, né, de fazer uma cabotagem, as embarcações elas já existem, né? Você não precisa criar uma estrada, você tem um mar ou um rio já a seu serviço para você colocar. Então, por isso que muitas vezes também, além de que as embarcações ela consegue contemplar muito maior, um volume muito maior, né, do que um caminhão específico. Por isso que o frete ele é muito mais atrativo e o custo do Brasil também se reduz muito. Sim, né? Concordo com você. Agora, isso não aconteceu por acaso. Houve fatos históricos desde a época do Império que direcionaram o modal rodoviário como principal e mais importante, infelizmente, ao contrário de outros países do mundo. Por isso que o custo Brasil, um dos aspectos do nosso custo Brasil hoje é a infraestrutura. Doutor Cláudio, pensando em cabotagem, a gente olhando o mapa, a gente está com a carga no sul e ela vai para o norte, para o nordeste. Nós temos ali praticamente uma linha reta. É assim que funciona? Como é que a gente pode definir isso para fazer uma fotografia rápida assim na cabeça? Olha, pela agilidade. A agilidade, ela já é comprovada pelo aumento da cabotagem, eu vou falar isso agora, pouco a pouco, apesar de todo esse protecionismo regulatório que havia antes da publicação da BR do Mar, né? Então existia a cabotagem antes da BR Sim, do Mar? Sim, lógico, é isso que você... Vou começar a te dizer. A Marinha Mercante brasileira foi protegida durante 25 anos.
de 1960 até 1986. A legislação previa, até essa época, completa reserva de mercado, concessão de subsídios, e estabelecia, vinculava, vamos assim dizer, ao crescimento de uma construção naval, né? Isso, e o que nós vimos depois é que revelou esses problemas, levaram a fretes elevados, programas de construção naval equivocados, com embarcações consideradas ineficientes, enquanto o resto do mundo ia tendo um outro tipo de crescimento. Mas vamos ver. No final dos anos 80 e no início da década de 90, a navegação brasileira passou por um sério processo de esvaziamento. Por vários fatores, Um dos principais, vamos dizer, o Brasil atravessava uma fase de baixo crescimento, crises de balanço de pagamento exterior, inflação galopante. Continua a mesma coisa. E por conta disto, também, no âmbito da cabotagem, essa conjuntura direcionou a carga para o modal rodoviário, né? E que se tornou, vamos assim dizer, muito utilizado, porque, como você mesmo falou, doutor Ricardo, por conta de fretes, né, que ficaram bem acessíveis, né? Em 1997, foi editada uma lei que deu aí a maior segurança jurídica, a 9432, sob o ordenamento da Marinha Mercante, que consolidou aí a política, né, que proporcionou pela primeira vez a abertura de capital das empresas brasileiras de navegação, né, possibilitou aí a abertura até capital estrangeiro, que à época nós tínhamos completamente Nessa a época reserva. já previa o capital estrangeiro Já, também? em 1997 já se previa, né? Tá. Já se previu o afretamento Isso é importante. de embarcações estrangeiras. Muita coisa do que nós temos hoje na BR do Mar, ela foi melhorada por conta dessa lei. Tá. Não é que se criou a roda novamente. Tá. Né? E o muito importante também é dizer que em todos os países do mundo, e no Brasil também, a cabotagem ela é específica e só pode ser feita por empresa brasileira de navegação. O grande tópico, a grande alteração, mudança que nós tivemos com a lei da BR do Mar é que se proporcionou a criação de empresas brasileiras de navegação, ou mesmo aquelas que já existem, sem a obrigatoriedade de possuírem embarcações. Nós vamos falar logo Então, embarcações próprias. Ou seja, você pode ter um CNPJ brasileiro, independente de você ter sócios estrangeiros, mas você tem que ter um CNPJ brasileiro, e aí você pode alugar ou afretar uma embarcação. É mais ou menos como o Uber. Então nós temos uma uberização da cabotagem? Não é assim uma uberização. Não, porque você não tem porque não podemos navio. comparar com o Uber, porque o Uber é uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica que tem obrigações, né, que são facilmente controláveis pela nossa regulação que nós temos hoje, né? Então, o que se proporcionou é que a cabotagem pudesse ser utilizada cada vez mais e Isso eu não sei. melhor. Interessante. Por exemplo, a grande imposição que nós tínhamos antes da BR do Mar, que a empresa brasileira de navegação, para ingressar no mercado de cabotagem, deveria ter a embarcação própria. Tá. É um investimento monstro, né? Por isso que nós temos hoje tão poucas empresas brasileiras de navegação que fazem essa cabotagem. Dá para contar nos dedos, né? Então, o que se proporcionou nesse pensamento que se teve de se mudar algo na infraestrutura, de se mudar algo no custo Brasil, é de proporcionar maior competitividade e dar
e dar condições para que empresas se estabeleçam e que façam o mesmo que grandes empresas faziam. Obviamente, para ter uma concorrência leal, para diminuir o preço do frete, em princípio. Né? Na Nós temos cabotagem aí... não tem demurrage não, né, doutor? Hã? Na cabotagem não tem demurrage não, né? Com certeza tem. Na né, cabotagem não tem demurrage. Com Eu acho que a certeza demurge tem. independe do modo, independe do, Será? do tipo Com de transporte. certeza, Não Fábio. é possível. Lógico que tem que ter. Independe. Não tem nada a ver Não uma vai coisa com a ter. outra com o transporte. Mas... Fábio, vamos lá. De novo, o assunto que você mais ama. Não, eu estou fazendo uma Não, pergunta sim. porque a cabotagem para mim é um transporte livre, é uma carga liberada. Não, é uma carga dependendo, ela pode ser vários tipos de transporte, ela pode ser por container, ela pode ser de grãos, ela pode ser... Mas ela O tem que ele ser quer dizer, de eu algo já entendi. liberado, é isso Eu que eu já tô... entendi o que ele quer dizer, é que, por exemplo, o que ele quer dizer é liberado pela alfândega, é carga Isso. nacional, Liberado mas pela alfândega, isto não tá. quer dizer que o importador, ou transportador, ou importador, ou exportador, ou mesmo recebedor dessa carga, fica aí ao Deus dará e pode ficar com o equipamento que é do navio. Sim, Eu vejo por esse aspecto. com certeza. Acho que não tem... Tá. Nós não podemos... Existe A única facilidade diferença disso é que em a relação, liberação, sim. em relação à Receita Federal, Agora, que são cargas se já acontecer algum problema nacionalizadas, no vamos assim caminho, dizer. com certeza ele não devolvendo o free time certo, ele vai sim ser onerado, sim. Bom, vamos um pouquinho aí à nossa história. Em 1997, nós falamos aí dessa lei 9.432, depois de um longo debate no Congresso, que contou com a participação aí de representantes de empresas de navegação, indústria naval, trabalhadores marítimos, né? Foi criada essa lei 9.432, que definiu 5 tipos de navegação. A navegação de longo curso, a navegação de cabotagem, a navegação de apoio marítimo, a navegação de apoio portuário e a navegação interior. E se deu pela primeira vez também a definição de empresa brasileira de navegação, né? Que era, vamos assim dizer, que só se estabelecia se a empresa tivesse propriedade de um navio ou que tivesse um navio afretado a casco nu de outra empresa brasileira. O que foi uma situação muito difícil, porque com a queda desse transporte da nossa marinha mercante brasileira, por conta da nossa própria incompetência, vamos assim dizer, a única coisa que continuou a ser construída e continuou a ser utilizada foi o transporte de petróleo pela Petrobras. Os nossos estaleiros, durante muitos anos, só ficaram construindo ou fazendo manutenção dos navios transportadores da Petrobras. O que a gente pode dizer? Dentro desse modelo estável, né, as atividades à época eram realizadas com a entrada de novas empresas no setor, algumas com investimentos estrangeiros, né? Eu acho que podemos assim dizer quase todas, né? Através de aquisição de navios, já que eles eram empresas estrangeiras, né? E detinham esses navios, né? O que nós temos que ter aí, alguns setores ainda brigam por conta disso, né? Não é um transporte ainda apesar do mar do céu de azul de brigadeiro, né? Ainda entendem que o custo da cabotagem deveria ser o mesmo da navegação de longo curso, né? Só que pelo fato hoje de termos algumas restrições, por exemplo, algumas discussões que ainda não ficaram claras, por exemplo, em relação ao ICMS. Ainda está sendo discutido isso. Nós teremos que ter aí um regulamento, né? Um decreto que regulamentará a lei BR do Mar. Esse decreto, ao que tudo indica, o mercado já sabe, já está pronto,
já foi redigido, já foi estudado no governo passado e ainda continua hoje na Casa Civil para ser sancionado, né? Decreto regulamentador da BR do Mar, né? Ainda tem muita coisa Mas essa questão do ICMS que você abordou, o senhor poderia discorrer um pouco mais? Porque o ICMS dá até arrepio, né? Aí nós temos a guerra fiscal, temos os regimes aduaneiros. Uma das grandes alegações isso, então... aí, que tudo será resolvido na reforma tributária, né? Essa reforma tributária está sendo comentada e discutida há muito tempo, né? Mas eu acho que a gente primeiro deveria, doutor Fábio, esperar a regulamentação através desse decreto, que tem que ter a previsão de como é que se solucionará isso, né? Do ICM. Não só do ICMS, né? A grande dificuldade também, por exemplo, é o combustível do navio, que é tratado de uma forma para a cabotagem e na navegação de longo curso de outra forma, né? Então são vários, vamos dizer, não é tão fácil, vamos dizer, é muito fácil quem detém a indústria ou quem... mas eu quero que seja o mesmo preço da navegação de longo curso. Navegação de longo curso temos outras características que a cabotagem não tem, infelizmente ainda. E é um coeficiente muito maior, é muito complexo. E é só colocando o ponto que você colocou do ICMS, você também tem o ISS, você também tem outros... nós temos outros tributos aí. Tanto que né? Itajaí, ele cresceu tanto porque ele reduziu significativamente o ISS. Hoje é muito fácil você encontrar empresas onde você tem filiais em Santa Catarina, né, em Itajaí, para conseguir utilizar a alíquota do ISS. Exatamente. Que acaba barateando muito. E outros benefícios também. E outros benefícios. Isso é uma outra coisa que o CONFAS também tem que acordar para isso, porque para manter o que nós estamos pretendendo ao entrar na OCDE. A obrigação é de ter uma concorrência leal, legal, transparente, que hoje nós não temos no nosso país. E né? Dr. Cláudio, o que o senhor pensa do Brasil na OCDE? A participação num fórum desse, eu faço uma analogia como quando se criou a OEA, né? Quando se criou a vinculação, esse programa pela Receita Federal, do OEA, o que proporciona isso? Condições iguais para ambos os lados, por exemplo, facilitação nas aduanas, maior controle sobre tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico humano, né? Então a OCDE, ela é um complexo assim de normas, de costumes, em que o Brasil vai ter que entrar, queira ou não queira. Porque se não entrar, nós vamos estar alijados do mundo. E você acha que isso auxiliaria internamente, principalmente a questão das aduanas, de talvez ter não digo um efetivo maior, mas talvez não ter essa morosidade que hoje os importadores, exportadores, eles estão acostumados? Com certeza. Olha, mas a verdade seja dita, doutor Ricardo, de alguns anos para cá, nós tivemos uma modificação tremenda do que diz respeito às aduanas, apesar dos problemas que ainda só ocorrem. Deixa eu fazer uma observação bem peculiar. O portal que foi criado, que é o portal único, o portal da transparência, foi uma das exigências da OCDE para que o Brasil pudesse ser participante e termos a transparência da legislação de comércio exterior. Isso facilitou muito, principalmente os processos de admissão temporária. Porque no passado a gente era obrigado a abrir um protocolo na Receita com o número, e hoje você faz tudo via online. No início eu até resistia
aderir a isso, porque estava muito simples. Mas hoje a Receita Federal deu um grande passo com isso. E então é importante, a OCDE vai trazer grandes benefícios às empresas. Evidente que a fiscalização vai ser depois muito bruta, muito forte. Inclusive já tem até áudio de pessoas da Receita que vazou, que eles vão aumentar a fiscalização. Depois nós vamos participar disso. Então tem esse lado, mas faz parte do jogo e a fiscalização tem que acontecer. Sim, com certeza. E eu acho que acaba até facilitando, né? Hoje a gente tem o Siscomex, hoje a gente tem o ECAC, né? Que são serviços oferecidos pela própria Receita, que eles facilitam muito a comunicação junto às autarquias e para você conseguir resolver os litígios. De fato, Fábio, eu acho que às vezes quando você tem um canal amarelo ou um canal vermelho, você espera um pouco que você tenha uma agilidade maior ali do fiscal, mas a gente não tem isso, né? Muitas vezes a gente acaba gerando todo um custo em cima dessa carga que ficou retida por conta dessa morosidade que tem da própria Receita Federal. Mas eu acredito que está em caminhos de se melhorar cada dia mais, né? E fica o convite ao Dr. Cláudio, pelos anos de trabalho dele ao comércio exterior, para a gente chamar alguém para um futuro debate aqui da Receita Federal e de um órgão paritário do governo, essas famosas agências. Eu colocaria aí a ANTAC, que ela está no olho do furacão, porque ela fala também do demurge, né? E do detention, para a gente poder fazer alguma coisa nesse sentido. Fábio, de novo, na questão da demurragem em si, não acho que tem que ser alguma coisa... Pelo menos debatermos. Não, debater tudo bem, mas aí eu acho que a gente tem que pautar naquela outra questão que a gente conversou. A questão do legislativo, né? E não da agência reguladora. Código comercial. Do Código Comercial, que a gente sabe que há muitos anos ele está parado. Hoje a gente tem um Código Comercial de 100 anos, né? A gente acaba tendo mais até, né, de 100 anos. E 1850. 1850. Então, assim, a principal fundamentação do direito que a gente atua é Código Civil, né? Código Comercial muito antigo, defasado. Várias vezes Código Comercial de 1850. Sim. Instruções normativas também, né? Que não falta, né? Então, acho que, de fato, a questão mesmo seria o próprio legislativo, né? Ele que tem o encargo ali de legislar e criar as leis e, de novo, não acho que é o papel de uma agência reguladora acabar criando e legislando. Ela tem que se pautar ali na alguma regulamentação, alguma coisa, mas é o legislativo, né? Veja bem, eu sempre digo que o comércio exterior ele teria que ser visto como uma política, como vamos dizer, uma vertente, uma política pública, né, de Estado e não de governo, né? Porque quando se pensa no comércio exterior, é o que gera emprego, gera tributo, gera desenvolvimento do país, né? Os anos de reserva que nós tivemos demonstraram a ineficiência completa do sistema quando tem essa intervenção estatal muito forte, né? Nós temos aí um novo governo, tomara que ele entenda assim, como uma política pública de Estado, que dê continuidade, né, a muita coisa, né? Infelizmente, nós esperamos aí por problemas internos do governo. Hoje nós temos um secretário nacional de portos, nós tivemos a divisão do Ministério da Infraestrutura, que havia até no governo passado, em Ministério de Portos e Aeroportos e Ministério dos Transportes. São 2 ministros, né? O ministro Márcio França tem tudo para desenvolver isso, é uma pessoa de conhecimento, tanto que o nosso secretário nacional de portos, o Fabrício Pierdomênico, tem todo o conhecimento técnico, né? Esperemos só que tenha o apoio tanto do governo quanto do Congresso, porque muita coisa precisa ser
precisa ser alterada, né? Com certeza. Mas voltando, o que mudou nessa lei da BR do Mar, né? A navegação de cabotagem ela continua sendo atividade exclusiva de empresa brasileira, como ocorre nos demais modais. Por exemplo, no modal aéreo, quem pode fazer cabotagem, voo doméstico, que a gente chama voo aéreo? Somente as empresas brasileiras, ou as empresas de outros nos seus respectivos países. Somente a Azul. Hã? A Azul é brasileira? Eu acho que todas são. Não, Até aí é que está, a Fábio. Latam, O que a gente tem com certeza. o que a gente tem que diferenciar é a empresa ela é brasileira porque ela é sediada no Brasil, mas isso independe da sua composição acionária. Isso independe, né? Da mesma forma que as empresas brasileiras de navegação podem ter capital estrangeiro, sócios estrangeiros, mas você tem o são CNPJ sediadas aqui, no Brasil, isso. tem o CNPJ aqui, tem as suas obrigações a pagar aqui no Brasil. Não sei como é que foi a fusão entre a LAN e a TAM, mas com toda certeza existe uma sede aqui da Latam aqui no Brasil. Não sei se majoritariamente aqui ou no Chile, mas com certeza eles têm CNPJs, vários CNPJs, e eles conseguem operar aqui. Né? E o importante também nessa BR do Mar, vamos dizer, o ponto que mais se diferenciou, existem outros pontos aí, por exemplo, o tratamento aí que deve ser dado para a tripulação, que tem essas nuances que foram alteradas, mas o principal ponto que se alterou na BR do Mar foi a possibilidade da empresa brasileira de navegação não ser necessária proprietária de embarcação. Né? Isso é muito importante. Que é muito difícil. Também foi criado, por exemplo, não vou entrar em detalhes, empresa brasileira de navegação de investimento, que ela pode não ter embarcação, mas constituir investimento numa empresa brasileira de navegação. Né? Então, algumas coisas assim foram alteradas, mas em princípio, né, por exemplo, ampliação da tonelagem, que tinha uma obrigatoriedade, né, de ampliação, foi alterada também. Afretamento de embarcação e substituição às embarcações em construção. O Brasil se mexe muito, os trabalhadores portuários, a indústria da navegação, da construção naval, vamos assim dizer, ela sofreu muito durante muitos anos também por conta dessas reservas que havia na Lei 9432, né? Por exemplo, quem ia construir um navio aqui no Brasil, ao passo que nós temos por 1/3 do preço na Coreia do Sul? Então, questões de lógica, né? De lógica que não é somente por ideologia que se cria um desenvolvimento do país. Né? Nós temos aí um procedimento que eu acho que vai dar segurança jurídica tanto ao transportador quanto ao quem necessário transportará a carga através da cabotagem, que é um tipo de afretamento exclusivo para contrato de longo prazo. Que o sujeito vai poder afretar uma embarcação. Por exemplo, eu tenho um contrato com quem fabrica motocicleta em Manaus, vamos assim dizer. Eu sou transportador. Eu vou poder afretar uma embarcação especificamente para atender aquele sujeito, que ele não vai ficar mais à disposição da vontade ou não dos armadores, né, de fazer aquele transporte. E o que ele vai possibilitar? Olha, eu produzo tantas motocicletas, eu vendo tantas motocicletas, eu quero transportar tantas motocicletas a cada quinzena, a cada mês, ou sei lá qual é a frequência.
ele vai ter também a segurança jurídica de não ter o seu produto parado, esperando o transporte. E, obviamente, com um preço que ele vai poder negociar com o transportador muito melhor para todos, né? Nós temos aí modificações no fundo da Marinha Mercante também. Nós temos aí a aplicação desses recursos da Marinha Mercante em com novas condições, né? Nós tínhamos aí a amarração, né, da utilização do fundo da Marinha Mercante só para construir embarcações, reformar embarcações. Por exemplo, hoje vai poder ser utilizado para capacitação profissional, né? Então, nós tivemos aí, eu creio que a BR do Mar, ela veio trazer, vamos dizer, não a criação novamente da roda, doutor Fábio, doutor Ricardo. Ela veio trazer uma possibilidade de crescimento do Brasil, né, que nós não tínhamos, né? Toda vez em que se cria uma reserva, né, isso sem tirar o aspecto da reserva da cabotagem que todos os países têm, por mais liberais que sejam, né? E eu acho que a BR do Mar veio a trazer condições para que se crie mais concorrência, né? Que não vai acabar quando se falavam os motoristas, as empresas de transporte rodoviária, tudo, falavam assim, não, mas vai acabar com o transporte rodoviário? De forma alguma. Nós aqui tivemos, desde a década de 50, a predominância do transporte rodoviário, porque era mais fácil, mais barato de se fazer, né? Hoje não se tem a possibilidade de investimento público, se tem a possibilidade de, né, através das parcerias público-privadas, através de N outros caminhos, né? E como o doutor Ricardo já falou, olha, a estrada já está pronta, por isso que se deu esse nome da lei de BR do Mar. Ela já está pronta, a estrada. Inclusive, né? Aqui no Brasil, a gente é tão privilegiado com relação aos nossos rios e a nossa própria na costa. Exatamente. Que a gente já tem tudo pronto. Te garanto que se talvez tivesse essa disposição hídrica, talvez na Europa, Estados Unidos tem bastante, mas principalmente na Europa, com certeza seria um dos modais mais utilizados. Aqui nós tivemos no final do Império, né? Com o Barão de Mauá, todo mundo conhece a história do investimento em ferrovias que os ingleses chegaram aqui no Brasil, a estrada de ferro Santos-Jundiaí, tão famosa que era, as estradas de ferro que nós tínhamos no interior do nosso país, a construção ainda, o que cresceu a indústria ferroviária, no modal ferroviário, nesses últimos anos, foi uma coisa estrondosa também. Então, o importante é que essas políticas públicas que ampliam o comércio exterior sejam mantidas, né? E não sejam criadas outras coisas que interrompam porque é uma coisa inevitável. O Brasil representa hoje menos de 1% do comércio exterior mundial. Sim. O que significa isso, infelizmente? Que se todos os países do mundo não importarem mais nada do Brasil, e se o Brasil não exportar mais nada, alguém vai sentir falta? Só nós. Não. Sim. Só o Brasil. Só o Brasil. Algumas empresas, só para colocar uma observação, já têm oferecido de Santos para Jundiaí esse transporte ferroviário para transportar o container. Hoje tem, já é comum. Que era só de grãos. De grãos, agora nós temos também. Inclusive, infelizmente, com a restrição operacional que nós temos aqui, do estado de São Paulo, não pode ter, se eu não me falha a memória, o transporte de carga só pode passar pela cidade de São Paulo à noite. Eu não sabia disso.
Isso. Ainda existe isso, e que é um empecilho muito grande, né? Mas eu acho que o principal caminho já foi dado, o pontapé já foi dado, né? Não, com certeza. E agora, que se continue a fazer, a seguir, a cada vez melhor, né? As próprias normas infralegais que vamos dizer que nós tivemos aí, o Dr. Fábio falou da ANTAC. A ANTAC fez uma consolidação das suas normas o ano passado, se não me falha a memória, o ano retrasado, fantástico. Sim. Existiam normas que eram contraditórias. A Receita Federal também fez um trabalho em relação a esse sentido também, né? E eu acho que o Brasil está, vamos dizer, mais aberto ao mundo hoje do que era há 20 anos. Sim. Eu creio que assim os pontos principais já foram comentados, né? A única coisa que faltaria esclarecer é que a lei determina que todo esse aspecto de criação de empresa brasileira de navegação, de autorização de funcionamento, vamos dizer, do transporte propriamente dito, né, ficou vinculado ao Ministério da Infraestrutura, que hoje não existe mais, né? Por isso que vai precisar ter essa alteração. Ficará hoje no Ministério de Portos e Aeroportos, né? E também a ANTAC, né, que é a responsável, né, pela regulação, pela criação da empresa brasileira de navegação, né? Então, por isso que é tão importante, vamos dizer, a continuidade, que se dê continuidade a essas ideias, né, independente de ideologia, né, e que se transforme o país com maior concorrência possível, que é o que vai gerar emprego, que vai gerar lucro para os empresários, que vai gerar tributos para o Estado. Custo menor para as pessoas. Custo Brasil. Né? Um dos aspectos do custo Brasil é, com toda certeza, a infraestrutura, mas é um. Né? Ainda nós temos alguns assuntos, além desse do ICMS que a gente citou antes. Nós temos, por exemplo, outro grande ainda incógnita que vai ser passível desse decreto em relação à multimodalidade, né? O door-to-door, né? Então, ainda, apesar de já existir a lei de multimodalidade, acho que se não me falha a memória, desde 1996, né? Que foi a primeira que considerou o container como equipamento do navio, né? De 76, Lei 6284/76. Em 76. Eu tô que a gente discutiu semana de cabeça. Passada. Então ao invés de 96, você está mais inteirado. É por causa do Demurras. Eu sonho com ele, Dr. Couto. E eu acho que hoje, repito, eu creio que o Ministério de Portos e Aeroportos está em mãos muito boas, técnicos. A ANTAC também está em mãos muito boas, técnicas, né? Independente de que não se pode alegrar gregos e tronianos, né? Mas procura-se fazer o melhor trabalho possível, né? E eu acho que só, né? Agora, aberto aí as perguntas, Dr. Fábio e Dr. Ricardo. Começa você, Dr. Ricardo, por favor. Certeza? Tá bom. Não, acho sangue argentino, né? Eu queria agradecer, eu acho que consegui esclarecer bastante sobre esse tema, né? Eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer empresas para competirem, né? Empresas que hoje a gente está, praticamente a gente tem 5 ou 6 players ali que tomam conta do modal marítimo, né? Eu acho que o quanto mais a gente conseguir trazer outras empresas, né, privadas, eu acho que a tendência é do mercado se autorregular, né? Por óbvio que você vai praticar um valor de frete de acordo com o que está sendo
feito no mercado. Então, se você tem outros players inseridos para realizar esse modal, óbvio que o frete vai baratear e aí vai se ter uma concorrência maior, né, entre todos ali que estão discutindo e buscando, né, esse espaço. Tem essa questão que o Dr. Cláudio colocou também, que talvez outros modais se sintam com medo ou com certo receio de perder espaço, né? Mas talvez seja uma forma de conseguir se melhorar tudo, né? Hoje a gente tem a questão principalmente doméstico dentro do Brasil, o transporte rodoviário, que ele é majoritariamente, só que ele é um transporte muito caro. Você tem um tipo de transporte onde você não consegue colocar um volume, né, uma tonelagem expressiva para aquilo ali. Você até estava comentando semana passada com outro colega, a quantidade de caminhões com dois eixos, né, que foram, é impressionante o que se tem. Por quê? Porque eles estão tentando ao máximo maximizar o volume. E ao contrário, você me permitir, ao contrário do que é utilizado em outros países do mundo, que se restringe ao transporte rodoviário de cargas de menor volume e entre espaços curtos. Sim. Não tem sentido o sujeito mandar algo que produz, por exemplo, uma indústria automobilística que produz na Bahia, mandar para o mercado aqui em São Paulo, não sei de cabeça quantos 1000 quilômetros são, de vir por rodovia. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Inclusive, uma coisa muito importante que eu posso até falar, que eu participei, a Anfávia fez um encontro no ano passado, final do ano passado, sobre o título foi um encontro o dia inteiro, BR do Mar. Sim. Isso já está Bacana. nos olhos de um grande pedaço da economia brasileira produtora, que é produção de veículos. E com certeza, e eu acho que assim, a ideia hoje, a gente está vivendo um mundo pós-Covid, ou ainda com Covid, com inflação alta, a gente tem um poder de compra do consumidor mesmo muito defasado do que, né, de fato era há alguns anos, e a ideia é tentar baratear cada vez mais esse produto. Então, às vezes, as pessoas criticam, mas a montadora está vendendo aquele carro por, sei lá, tem o carro mais popular que tem hoje, ele está em torno de um carro novo, R$65 mil, né? Um zero, o carro mais popular que tem, ele está R$65 mil. Só que você tem que lembrar que você tem uma carga tributária muito grande, você tem o custo, né? Muitas vezes, às vezes não é fabricado aqui no Brasil, ou você tem que importar. $10 mil. O quê? O preço do carro. O preço do carro? Então, é complicado. Então, assim, o quanto mais você conseguir baratear, principalmente o frete, que é um dos coeficientes maior do produto, né? Não digo maior, mas a gente sabe que tem vários entraves, a gente tem alguns problemas de infraestrutura, mas se a gente conseguir trazer pelo menos essa commodity ou qualquer coisa que seja com um frete reduzido, todo mundo sai ganhando. É a pessoa que vai lá, o consumidor final mesmo, ele vai ter um custo menor, ele vai poder adquirir mais produtos e isso aí, acho que é uma... Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Cláudio e colocar aqui meu testemunho nessa questão da cabotagem. A primeira vez que eu ouvi falar, eu até assustei. Hoje, eu tenho mais do que certeza que é um grande avanço para a nossa economia. A forma como ela foi vendida, BR do Mar, trouxe aí uma dinâmica bem contundente para que ela aparecesse. Eu não sabia que já existia essa legislação, então foi um esclarecimento para mim bem pertinente. E fazendo a lição de casa, estudando alguns vídeos e lendo, eu ouvi, Dr. Cláudio, e li, né, que existe um bloqueio que as empresas podem fazer. Então eu queria que você esclarecesse essa questão de bloqueio de uma operação que vai se iniciar, mas já queria dar os parabéns pela exposição,
falar que conheço o amigo já de longa data. E é isso. Eu gostaria até de dizer que muita coisa precisa ser regulamentada através desse decreto, né? A lei, a própria definição legal da lei, ela não pode ser exaustiva, né? Por isso que nós temos que ter a necessidade do decreto que regulamenta a lei, né? Há várias dúvidas ainda nesse ponto, né? Por exemplo, numa modalidade nova de afretamento de embarcação, por exemplo, aquele caso que eu expliquei de as motos de Manaus, né? Eu sou transportador, empresa brasileira de navegação, eu posso agora, por conta da BR do Mar, afretar uma embarcação que não é embarcação própria, um afretamento de embarcação brasileira, de embarcação estrangeira, né, para cumprir especificamente aquele contrato com você que tem a produção de motos lá em Manaus, que quer trazer aqui para o seu cliente vender aqui em São Paulo, né? O que acontece hoje? Você contrata uma empresa brasileira de navegação para fazer esse transporte via cabotagem, né? Dependendo do produto, não há embarcação estrangeira, não há embarcação de bandeira nacional para fazer esse transporte. Nós tínhamos a reserva antes de dizer, olha, você vai transportar tal coisa, né? Vai poder transportar, fazer a cabotagem com bandeira, com embarcação de bandeira estrangeira, desde que não tenha um armador de bandeira nacional do mesmo porte para fazer aquele mesmo transporte. Isso. Esse era o bloqueio, que é feito através do site da ANTAQ, né? E tem um departamento dentro da ANTAQ que se chama SAMA, que é o sistema que controla... A palavra bloqueio chama atenção. Exatamente. Né? Ou seja, você me contratou para fazer esse transporte, né? Mas pelas regras anteriores, o Dr. Ricardo tem uma empresa brasileira de navegação que também tem um navio que está lá parado e pode fazer esse mesmo transporte. Ele entrava no sistema para dizer, olha, eu posso transportar. Então você que tinha a embarcação de bandeira estrangeira, você já não podia mais fazer esse transporte. Agora, por outro lado, por isso que se criou também a possibilidade do afretamento de embarcação estrangeira através desse contrato específico com esse seu cliente. Então, isso aí não pode mais haver bloqueio. Você tem o contrato, tem a segurança jurídica que você afretou afretou uma embarcação estrangeira, que ela vai funcionar sobre a ótica da lei da BR do Mar, e que você tem a segurança que ninguém vai chegar e te bloquear. Então não pode ter o bloqueio ou a interposição fraudulenta na cabotagem. Já estou feliz. E outra coisa que a gente tem que dizer... Né? Fazer e outra coisa que a gente tem que rezar e todos os players envolvidos pôr na cabeça do governo que não interfira e que deixe esse nosso setor correr sozinho, que ele tem tudo para andar sozinho, né? Mas que ele faça, que ele cumpra a sua obrigação, que é a obrigação legal. Por exemplo, solte, pelo amor de Deus, presidente Lula, solte esse decreto que regulamentará a BR do Mar. Márcio França, o senhor está ouvindo os nossos reclamos? Esse vídeo vai chegar até você, tá? E o grande amigo Márcio França está fazendo um trabalho maravilhoso no Ministério de Portos, né? E tem que procurar sensibilizar E o Zequinha de Santos pode nos ajudar, não pode? Com toda certeza, grande vereador Zequinha Teixeira. Que também temos que render homenagens a ele. Com certeza. Bom, Ricardo. Então tá bom. Obrigado. Eu primeiro queria dizer que é uma honra do Dr. Cláudio estar aqui. Dr. Cláudio, para quem não sabe, ele é meu pai. Ele foi meu
mentor de todos os anos, que inclusive eu cheguei a ter aulas com ele na faculdade, né? E para mim é uma honra poder ter ele aqui no nosso espaço. Basicamente eu aprendi quase tudo, né, que eu sei de direito marítimo e direito aduaneiro com ele, né, além de ter sido aluno dele. Hoje trabalhamos juntos, né, estamos aí lado a lado, mas foi uma grande honra, né, acho que foi muito esclarecedor essa questão da BR do Mar. Acho que a gente conseguiu tirar algumas dúvidas, né, Fábio, que a gente teve. E eu quero agradecer também o pessoal que está nos assistindo. Então, até a próxima. Traremos novos convidados, né, e novos assuntos que estão hoje na nossa área de comércio exterior. E obrigado. Obrigado a todos. Dr. Cláudio, por favor, as últimas palavras. Também agradeço aí esse honroso convite aí. Não é porque você é meu filho, né? Mas é um grande profissional. Isso me orgulha muito. Agradeço o convite para falar, mesmo que assim, superficialmente, de um assunto novo, que ainda depende de regulamentação. Presidente Lula, nós precisamos da sua sanção para pôr para frente aí esse assunto BR do Mar. Enquanto não sair a regulamentação, fica muito complicado, né? E muito obrigado por vocês estarem aí assistindo. Muito obrigado. Então, tá bom.